Nutri de hoje nós vamos falar com os pacientes que têm síndrome do intestino irritável, que realmente é uma situação bem complicada. Eu sou Marcela Mori, sou nutricionista e hoje eu vou esclarecer um pouquinho sobre esse desconforto intestinal que muda muito a qualidade de vida de muitas pessoas. Antes de eu começar aqui, por favor, dê o like e compartilhe aí com quem você conhece que tem a síndrome do intestino irritável e coloque aqui para mim o que você sente se você tiver síndrome do intestino irritável quando você está em crise. A síndrome do intestino irritável não tem cura. Essa é a notícia ruim do dia. Mas agora deixa eu dar a notícia boa. Você pode sim viver sem problema nenhum se você cuidar realmente da sua alimentação. Para isso, a gente tem que ter um respeito para a individualidade. Deixa eu te explicar melhor. A gente sabe que o feijão ele é uma leguminosa que causa muitos gases e que muitas pessoas não conseguem digerir bem o feijão. Mas olha só, muitos pacientes que têm síndrome do intestino irritável consomem o feijão e não sentem nada. Eles já vão sentir com outro alimento. Então não existe um padrão. Nem todo paciente que tem síndrome do intestino irritável tem que ter uma alimentação igual. Existe a individualidade. Então, para isso você precisa escutar o seu organismo e tentar identificar quais são os alimentos que realmente não são legais para você. E a partir daí você precisar organizar a sua alimentação. Agora o que você precisa saber é que realmente existem alguns alimentos que não combinam com síndrome do intestino irritável. Pega o papel e a caneta, eu vou esperar um pouquinho para você pegar e comece a anotar tudo isso que eu vou lhe falar. Primeiro deles, como eu já falei, o grupo das leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e a fava. São alimentos que podem potencializar a fermentação e aumentar essa irritação no teu intestino. Agora, eu tenho certeza que tu já deve ter ouvido falar nos alimentos Food Maps. Esses alimentos, eles têm um carboidrato na sua composição que na hora que eles estão sendo digeridos, eles pegam moléculas de água e fermentam, aumentam. Isso, além de irritar a mucosa do intestino, pode te dar dor. Então, se você é daquela pessoa que tem síndrome do intestino irritável, que além da diarreia ou constipação tem dor, isso aí é por causa desse perfil desses alimentos. Quais são esses alimentos? Couve-flor, couve-folha, alho e pode acreditar, até mesmo a maçã. Outros alimentos também tem que ter bastante cuidado. Pode acreditar, a salada crua. E aí isso no consultório cai sempre por terra, porque as pessoas falam assim, eu não acredito que salada crua faz mal. Eu só comia isso, Marcela, achando que eu estava comendo saudável. Pois é, gente. Salada crua é saudável? É, mas não é para você que tem síndrome do intestino irritável. Você tem que dar preferência à salada cozida. Eu sei que tu deve estar pensando aí, sempre, para sempre isso? Não, na crise. Se tu estiver em crise, diminua a sua fibra, começando pela salada crua. Por quê? Porque a fibra, ela exige um processo digestivo. Ela vai demandar mais de enzima digestiva. E se você não está com a tua digestão íntegra, isso vai fermentar, vai te dar dor e vai criar mais um problema na sua vida. Isso serve também para arroz integral, pão integral, tudo que vem linhaça, chia, essas fibras em excesso vai prejudicar aí esse processo digestivo. É engraçado, porque muitas pessoas no consultório, poxa, eu achei que eu comia saudável e estava tudo bem. Não é bem por aí. Um outro grupo de alimentos que vai prejudicar é o leite e os derivados. Sim, o leite e os derivados vai prejudicar a permeabilidade intestinal. Quando eu falo permeabilidade intestinal, é quando um alimento entra em contato com o aparelho do intestino e cria um processo inflamatório. Isso dificulta a entrada dos nutrientes e, consequentemente, a tua nutrição. Então, quando você estiver em crise, retire o leite e os derivados. Entra queijos, entra iogurte e qualquer outro alimento que venha a partir do leite, como creme de leite, requeijão cremoso e assim por diante. Quando você estiver estável, que você saiu da crise, que as coisas estão melhores, eu acho muito interessante porque o intestino, ele normalmente recupera muito rápido. Então, se tu fizer aí por 30 dias uma alimentação muito controlada, você vai sair da crise, né? Sem problema nenhum. Só que o que acontece? Tu não pode voltar a comer tudo de vez, de uma hora para outra. Você tem que começar a introduzir de uma forma lenta. E isso serve para o leite derivado. A reintrodução deve dar mais atenção aos queijos.
Qual queijo? Essa é a pergunta que sempre me fazem. Gente, quanto mais fermentado for o queijo, quanto mais tempo de cura ele tiver, melhor. Ele vai ser menos inflamatório. Então entra aí os queijos mais nobres, né? Queijo parmesão, queijo brie, o queijo meia cura, o gouda, esses queijos mais nobres que são mais fermentados, eles tendem a ser menos inflamatórios. E tenta evitar um único um alimento do leite, que é o próprio leite. O leite é realmente um pouco mais complicado a reintrodução. Mas se eu tomar o leite zero lactose, pode ser? Gente, na síndrome do intestino irritável, o fato de você usar um leite zero lactose não adianta, não faz diferença, porque o problema não é o carboidrato do leite, é a própria proteína do leite que agride o processo inflamatório. Um outro alimento que também é muito retirado nesse processo de crise é o glúten. Por quê? Porque a gente tem um glúten, um trigo modificado aqui no Brasil. E esse trigo realmente ele pode dificultar um processo inflamatório. Então a gente retira também na crise e vai fazer a reintrodução depois. Marcela, eu posso ficar para sempre sem o glúten e sem os leites derivados? Veja bem, pode. Nutricionalmente não tem problema nenhum, porque a gente consegue adequar isso aí. Mas quanto mais tempo tu ficar longe desses alimentos, depois fica mais difícil de você voltar a introduzir na sua vida. Bom, então o glúten, você quando for reintroduzir, um conselho maravilhoso aí, tá com papel e caneta, né? Anota aí, é um glúten de boa qualidade. Então peguem as massas mais nobres, de um trigo mais íntegro, porque esses trigos melhores, esse macarrão melhor, esse pão de fermentação natural que depende de uma farinha de trigo de boa qualidade, são alimentos que vão ter uma melhor aceitação e também você não inventar aí de voltar nos processos retornos de alteração digestiva. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que você tenha entendido o processo pelo qual esses alimentos não são amigos do intestino para quem tem síndrome do intestino irritável. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembre que eu pedi para você escrever aqui, né? O que você faz quando você está na crise. E não esqueça, aqui a gente tem mais vídeos sobre informações de nutrição de qualidade.